Bom dia, Terapia em Ação. Eita, nós! Chegando aqui para falar com vocês, aqui no Meditando com a Gel. Vamos nessa? Bom dia, mais um dia aqui, trabalhando, fazendo o nosso trabalho interno, nosso trabalho energético, fazendo a nossa limpeza, a nossa transformação. Como é que vocês estão? Gente, eu caí da cama hoje. Eu tô amassada. Vocês estão vendo que eu tô amassada aqui, ó? Eu tô com o vínculo do travesseiro. Hoje eu literalmente caí da cama. Então, hoje estamos no amassando com a gel. Não é nem meditando com a gel, é amassando com a gel. O cabelo da pessoa está ao natural. Um volume bárbaro, não é? Então vocês estão me vendo praticamente como uma pessoa que saiu da cama. Gente, é assim que eu acordo, amassada. Tá amassado mesmo, gente. Ó, tem um amassadão aqui. Estou amassada, bem amassada, né? E descabelada, porque o cabelo dormiu molhado e acordou com volume. Então, é assim, a gente aprendendo a trabalhar também com o nosso natural, não é, gente? A gente se permitindo cair da cama e vim direto pro Meditando com a Gel. Mas, mulher do céu, por que você caiu da cama? Por que são... Aí em Portugal são 10h30 da manhã. Porque, gente, ontem eu perdi o sono, eu tive insônia. Fiquei até tarde pensando nas coisas que eu tô planejando. Parecendo criança pequena. Questionando se eu tô fazendo loucura, se eu não estou fazendo loucura, né? Por quê, né, gente? Pretendo sexta-feira que vem sair na minha aventura. Não vou dizer ainda aqui o que é. Obrigada, Nath. Obrigada pelo elogio, pelo carinho. Bom dia, Shirloca. Bom dia, Fafá. Bom dia, Didi. Bom dia, Simone. Bom dia a todos vocês. Quem nunca, né? Quem nunca caiu da cama e veio fazer uma live? Quem nunca? Quem nunca caiu da cama amassada e saiu para fazer uma live? Eu acabei de fazer. Então, eu acho que tá valendo, né? Porque o importante é a gente estar aqui junto. E realmente eu perdi o sono, caí da cama porque fui dormir muito tarde. Fiquei na minha cama ali, tucu, pensando nas coisas, vendo vocês responderem ali no meu stories, né? Qual o destino que vocês acham que eu vou encarar na semana que vem? Eu acho que vai ser lá pra sexta-feira. Então eu tava assim, meio me achando louca, meio dizendo assim, agora que você falou pro povo, não tem como voltar atrás, né? Agora que você falou pro pessoal, não tem mais volta. Não tem mais jeito, não é? E fiquei ali pensando nos prós e contras, olhando o itinerário que eu vou fazer, não é? Olhando ali para tudo, como é que vai ser, como é que não vai ser, será que eu vou dar conta, será que eu não vou dar conta? E fiquei ali, né? Acabei, quando eu vi já eram 3h40 da manhã, quase 4, né? Então até desacelerar, 4 e pouco, então acabei caindo da cama para estar aqui com vocês. Bom dia, Cleide, bom dia. Gente, tem momentos na nossa vida, já por que você vai fazer isso nesse momento tão... né? Você tá aí, dando aula no Bússola, fazendo seus atendimentos, a gente vê que você tá cheia de coisa, que vocês que me acompanham sabem, que muitas são minhas alunas. Tá no lançamento, preparando o material, fazendo a parte pedagógica do Cura 360, vendo a parte de vendas do Cura 360, tem um monte de burocracia, Hotmart, isso e aquilo. Por que você resolveu fazer isso? Às vezes é necessário dar um curto-circuito, né? Então, tô oferecendo para quem acertar, já falei lá, né? Se você que sugerir e sugerir o destino correto, quem tiver sugerido o destino correto vai concorrer a uma consulta comigo de curto-circuito de crenças, né? E
às vezes, quando a gente está indo de um lugar para o outro, de um nível para outro, a gente precisa fazer um curto-circuito nas nossas crenças, na nossa forma de ver a vida, no nosso sentido de capacidade. A gente precisa também dar um tempo, né? E parar, desligar um pouco, né? Para deixar a criatividade aflorar, deixar-se encantar com outras coisas. Perceber que mesmo tendo dificuldade, você não vai morrer de fazer o que você precisa fazer, né? Então, é importante que a gente se desafie em algum nível, quando a gente vai mudar, quando a gente está tentando mudar de nível, ou quando a gente está tentando mudar de foco mesmo, não é de foco, porque eu não vou mudar o foco, é mudar a forma de fazer as coisas. Então, para mudar a forma de fazer as coisas, às vezes eu preciso dar um curto-circuito, eu preciso fazer algo bem diferente, né, para que as coisas mudem. Eu achei aqui algo muito interessante, que é essa questão da energia, né? A gente, foi ontem que eu estava atendendo uma cliente, e nós começamos a falar sobre frequências, né? E como ela se sente no mundo, como ela não se sente no mundo. Eu não sei se todo mundo que está aqui tem o conhecimento, né, dos padrões vibracionais de alma, e que existem pessoas aqui na Terra hoje que são pessoas que têm frequência a partir do grau 5, que a gente chama de frequências estelares, né? E onde nós teremos então as almas índigo e as almas cristalinas, né? Algumas já são almas muito antigas aqui no planeta Terra, outras são almas que estão vindo de outras orbes, encarnando agora, né, para fazer essa ajuda no processo da transição, né, da frequência energética do planeta. E ela estava falando comigo, ela é uma arco-íris, né, ela é um nível 7, é um grau 7, desculpa. Deixa eu beber aqui um negocinho. E o quanto é difícil para ela sentir que pertence a algum lugar, né? E não é só isso, porque a forma como uma pessoa que é cristalina e índigo se sentem com relação ao mundo é diferente das pessoas que têm uma outra origem, ou digamos, não origem, mas uma outra frequência, uma frequência ainda limitada, né, da consciência dos valores universais. Então, tudo que a gente tem falado aqui, eu tenho falado muito sobre isso. Eu acredito sim que ao me incomodar com algo que eu vejo, que eu sinto no outro, sim, eu estou entrando em contato com algo que é um espelho. Mas não necessariamente esse espelho é um espelho que mostra, para mim, que eu sou exatamente igual àquela pessoa. Muitas vezes esse espelho, ele vai mostrar justamente aquilo que eu não sou, aquilo que está elencado nos valores e nas crenças que eu carrego, né? E aí dá esse conflito, dá esse rechaço, dá essa sensação de não pertencimento. Bom dia, Val, bom dia, Mara. Nossa, me sinto assim, já quero saber qual a frequência da minha alma. Que show isso. É muito interessante porque a gente consegue ver através do pêndulo e da mesa, né, da mesa psicoquantiônica, nós conseguimos encontrar qual é o padrão da vibração. Não é melhor, não é pior, como eu venho falando sempre aqui. Tudo na vida é função, né? E aí essa paciente dizendo, poxa, mas ela tá fazendo psicologia. Eu vou para a faculdade, chego lá, eu quero me dar bem com todo mundo, eu gosto das pessoas, mas eu vejo todo mundo sentado em grupinhos de 2, de 3, de 4, um segurando lugar para o outro, e eu não tenho saco para isso, eu acho isso uma grande palhaçada. E aí no fim das contas, todo mundo encontra na hora de fazer um trabalho de grupo, né? Eu não sou prioridade de ninguém, eu fico sempre de fora, porque as pessoas estão acostumadas a viver assim, né? Eu preciso ter os meus pares, onde eu posso ser eu. E muitas vezes aquilo que aquela pessoa não é tão bonito, né? Então ela encontra pares com o seu mesmo nível de consciência e fica ali. Mas pessoas que têm um nível cristalino ou arco-íris como ela, elas não estão conectadas com grupinhos, entende?
Elas querem transitar em todos os lugares, mas no fim das contas elas acabam ficando sozinhas. Isso é muito interessante, porque no fundo, ainda que você seja um ser cristalino, com uma frequência mais amorosa, ao encontrar e ao estar em contato com esse tipo de comportamento onde você se sente de fora, onde você sente que as pessoas te olham e não vão compartilhar tudo com você, elas não vão compartilhar porque elas não querem que você saiba quem elas são. Porque elas percebem que você nem pensa certas coisas. E você não pensa por conta da sua frequência mesmo. A gente pensa e vibra, a gente cria no nosso plano mental aquilo que a gente é enquanto alma, aquilo que a gente traz enquanto frequência. Então, se você é uma pessoa que não pensa muito em julgar o outro, em ficar criticando, se você não tem prazer em ficar destilando veneno, né? Você não vai ouvir isso. Mas se você tem esse prazer, você vai encontrar vibracionalmente alguém que vai te ouvir. Alguém que vai ser aquela pessoa que você vai falar, tá, olha lá, olha a roupa daquela criatura, olha isso, olha aquilo, olha... E você vai encontrando, né? Alguém, eu tô dizendo assim, gente, eu sou uma pessoa muito crítica e estética, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita aversão a coisas bagunçadas e a coisas feias. Então, eu tenho um certo nível de crítica, sim, quando eu vejo uma pessoa mal vestida, por exemplo. Mas isso não faz com que eu não reconheça o valor que ela tem, ok? Então eu vou lá, eu vou... Inclusive, se eu tiver que prestigiar como eu já fiz, tá? Tem uma pessoa que eu sigo, que eu acho os conteúdos dela incrível, já fui assistir ela presencialmente, mas eu acho que ela se veste muito mal. Mas isso não impede que eu vá lá assistir ela, percebe? Eu não tenho rechaço contra ela. É só a minha estética que é diferente. Eu acho inadequado certas coisas. É o meu ponto de vista. Eu não quero impor o meu ponto de vista a ela e nem acho que ela é menos do que eu por conta disso. Todo rechaço, toda essa sensação de desprezo que a gente sente por aquilo que a gente não aprova, isso sim é preciso ser olhado. Né? Todo desprezo, todo sentimento de maldade com relação, né? Quando você nivela a pessoa por baixo como se ela fosse inferior a você porque ela não tem o mesmo senso estético que você ou a mesma forma de pensar que você. Isso é uma outra coisa, né? Outra coisa é você ser uma pessoa que passa o dia, né, sentindo e vendo as coisas de uma maneira negativa e pejorativa. Isso está ligado com um nível de consciência. E isso se projeta na sua aura. Como assim? Se projeta de que forma? Eu vou expandir esse ser que eu sou, essa frequência que eu tenho, né? Eu vou expandir e eu vou atrair pessoas que têm a ver comigo. Para que eu possa o quê? Ter cúmplices, né? Dentro do processo da minha energia. Então você vai gerando cumplicidades que estão ligadas com a alma. Às vezes o rechaço que você sente não é porque aquela pessoa tem algo ruim. É justamente porque aquela pessoa não está na tua frequência. Seja para cima, no sentido, numa frequência bem diferente da sua ou mais sutil, seja para baixo, seja numa energia mais densa. Vocês já tinham parado para pensar isso? Vocês já tinham parado para pensar que às vezes esse mal-estar ou esse rechaço que você sente é por conta da frequência vibratória da alma dessa pessoa? E isso reflete, obviamente, na forma como ela sente, pensa e vê o mundo? A Val colocou aqui: o importante é não invalidar as virtudes, a essência. Perfeito, né? Eu posso ter um gosto... Gente, eu sou extrema... Todo mundo que é muito criativo, que gosta de arte, que canta, que dança, que é muito estético. A estética é uma coisa que me incomoda. Se eu ver uma coisa fora, um quadro torto, uma pessoa
né, muito bagunçada, me incomoda profundamente. Eu tenho vontade de fazer o transformando com a Gel. Eu tenho vontade de entrar com a pessoa na loja, comprar uma roupa nova para ela, levar ela no salão, entende? Por quê? Por conta do senso estético, da necessidade da harmonia, ok? Da necessidade da harmonia. Agora, isso não significa que eu vou deixar de estar com essa pessoa por conta disso. Porque o que me atrai nas pessoas, o que deve nos atrair nas pessoas, não é o senso estético delas, mas a frequência vibratória, né? Então, às vezes, uma pessoa na sua simplicidade, ela tem uma frequência vibratória, ou naquilo que você aparentemente pode achar que não é tão luxuoso, ela tá te entregando uma grande frequência vibratória e você sente atração por ela. Você sente vontade de estar perto dela. Eu tô lendo aqui porque tem muita coisa que eu fui falando agora que foi fazendo um looping, né? A Val falou, o importante é não invalidar a virtude e a essência, perfeito, né? Então a gente pode não concordar, achar que aquela pessoa poderia se beneficiar mais em estar vestida de outra forma, mas isso não invalida a essência, né? Foi o que eu disse aqui pra vocês. Quando a gente vai fazer um atendimento terapêutico, se eu tô com um sutiã aparecendo, isso invalida a minha capacidade terapêutica? Não invalida. Mas e a minha energia ainda é a mesma. Mas o primeiro contato que as pessoas têm com a gente é o visual. Então, aquele primeiro impacto. Aí a gente tá falando dessa parte de atrair mesmo, né? O segundo momento que eu tô falando não é de atrair a atenção para si com um objetivo X. O que a gente trouxe aqui desde o começo é a atração de almas. Essa atração de almas não perpassa muito por isso, né? A atração de almas perpassa pela frequência que você emana. A Shirley falou, exatamente assim, nos sentimos um estranho no ninho. Parece que estamos no lugar errado. Então, a Shirley, né, eu tô falando aqui com pessoas que eu já sei que são cristalinas, né? A Simônia falou, nossa, Gel, senti muito tudo isso sem saber explicar, muito desconforto também no período da adolescência e faculdade. Exatamente, essa menina é terapeuta como a gente, estuda psicologia, ela falou, Gel, é como se eu estivesse voltando no tempo, como se eu estivesse voltando lá pra quinta, pra quarta série, porque era exatamente assim que eu me sentia na escola. Por quê? As meninas que eu gostava, que tinham a ver comigo, gostavam de sentar lá atrás, eu gostava de sentar na frente, eu até hoje sento na frente, porque eu tenho sou muito aplicada. Mas eu achava que isso não impediria da gente caminhar junto, e aí eu vejo que as pessoas vão fazendo os grupos e vão se localizando ali, e aí eu fico isolada, porque eu vou para o lugar onde eu me sinto bem, achando que eu vou poder transitar nos grupos e de repente eu tô sozinha. E aí as pessoas vão se fechando, porque elas querem cúmplices, elas não querem interagir com todo mundo. Elas querem criar um lugarzinho de conforto para elas poderem serem elas mesmas, né? Se elas tiverem que criticar, xingar, falar, elas querem poder ter esse lugar. Disse sobre a questão de sentir diferente. Isso, eu acho que eu peguei, acho que eu entendi isso. Exatamente isso, você se sente diferente. E ela tem essa coisa assim muito parecida com você, que é uma mulher muito bonita, muito elegante, né? Faz tudo muito bem, se impõe, né? Fazer tudo muito bem, um senso de compromisso muito alto, né? Então tudo isso emana aonde, gente? Bom dia, Cacá, bom dia, Camila. Emana pela alma, pela aura, né? E aí o rechaço não é pela aparência, nem pela aparência porque você tá muito bem, porque, gente, as pessoas são tão desarmônicas que quando elas veem uma pessoa harmônica, elas também se incomodam. Uma pessoa com grau 5, ela vai lidar diferente do que a pessoa grau 6. O que é isso, Gel? Uma pessoa cristalina vai lidar de forma diferente do que um índigo, apesar dos dois estarem, entre aspas, numa frequência de consciência das leis universais maior do que o restante. Só que o índigo vai olhar para aquilo e vai quebrar o pau. Ele vai falar, ih, tô nem aí, que se dane, tudo certo. O cristalino não. Como o cristalino ele vem na função amorosa, agregadora, ele vem para trazer a frequência da união, da unicidade. Quando ele sente que ele está perdido, que ele não pertence a nada, ele reage diferente do índigo. Ele se sente
sozinho, triste, isolado, como se ele não fosse suficientemente bom. Aquilo bate na sua zona de valor, né? Por quê? Porque ele fala, caramba, eu tô aqui disposto, me colocando à disposição, emanando isso, né? Só que as pessoas não estão conseguindo perceber isso dessa forma. Elas estão sentindo isso como uma grande ameaça. Então, como é que o índigo vai lidar com isso, com esse sentimento? Dane-se, eu vou continuar, e o cristalino vai sentir. Ele vai sentir uma dor, né, profunda, porque ele tá ali com a função e com o desejo, ele tá sempre disponível para ajudar todo mundo. Mas as pessoas não veem a necessidade de retribuir de alguma forma, nem que seja no sentido de incluí-lo, não é? Então a sensação que o cristalino fica é de que ele serve só para servir e que ele não vai ter uma contrapartida afetiva. E nós, enquanto habitantes do planeta Terra, como seres que precisamos das relações para estarmos alimentados emocionalmente, nos sentimos sozinhos. Por quê? Porque essas pessoas que têm o grau cristalino, muitas vezes elas vão ser extremamente fazedoras e extremamente perfeccionistas. E elas vão ficar entregando. As pessoas se acostumam com esse excesso de entrega. A gente acaba vendo essas pessoas desenvolvendo o vínculo ansioso, certo? A coisa mais bonita de ver, gente, é pegar um cristalino com um vínculo seguro. Esse é o cara que muda o mundo. Você pegar um ser humano com uma frequência de alma cristalina vibrando no amor, mas que conseguiu gerar, né, conseguiu ser gerado, conseguiu construir na sua infância vínculos seguros, essa é a pessoa que muda o mundo. Porque ela vai entregar na medida, ela vai entregar sem se machucar e ela não vai ter a necessidade ansiosa, né, de receber de volta. Então, tudo que a gente vem falando aqui perpassa por um ponto. Primeiro, as pessoas são diferentes. Existem pessoas primitivas, rudes, brutas, né, rudimentares. Existem pessoas mais suaves. Existem pessoas com uma frequência mais sutil, que tem outra função. Tem pessoas que têm uma frequência mais intelectual, de construção de pensamento, de divisão de conhecimento. Cada um tem uma função. Cada um tem um lugar de experiência. Mas o cristalino, ele vem para o planeta com a função de pegar todas essas características e trazer para um nível superior, que é o nível do coletivo, o nível da unicidade. Por isso, você que está aqui nessa live, que não sabe o que é, né? Gel, eu não sei se eu sou cristalina, eu não sei se eu sou índigo, eu não sei se eu sou normal. Normal, que eu quero dizer é, não tem origem estelar, né? Mas eu gostaria de saber. Fica aqui com a gente, que a gente vai aos poucos explicando para vocês o que é tudo isso. Essa semana eu vou, hoje já é quinta, né? Semana que vem eu vou falar para vocês sobre esses níveis de consciência. As minhas alunas que estão aqui já estão carecas de saber, já estão carecas de conhecer, né? Mas por que eu vou trazer esse conhecimento para vocês? Na semana retrasada, teve uma colega que é terapeuta, que me procurou falando, Gel, eu achei aqui na mesa uma pessoa com frequência 8, uma criança, e eu preciso tratar dela e eu não sei como fazer. E aí eu compartilhei com ela o conhecimento que eu tenho sobre isso, o que é uma criança do grau 8, quais são as características, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, né, com essa criança. Então eu vou explicar para vocês direitinho o que é, qual é a origem dessas crianças estelares. Vocês se interessam por esse assunto? Vocês estão afim de que eu fale disso semana que vem? Coloca aí pra mim, eu preciso de pelo menos 8 sims. Pelo menos 8 sims para estar falando sobre crianças estelares semana que vem. Pelo menos 8. Bota aí, gente, 8 sims aí. Vocês querem aula semana que vem sobre crianças estelares?
Vocês querem entender um pouco sobre essa frequência? Não vou falar só sobre crianças estelares, vou falar também sobre todos os graus, né? Todos os níveis de consciência. Por que eu quero retomar esse assunto? Eu tenho muitas alunas aqui que já estão careca de saber disso. Eu ensinei isso lá no nosso Terapeuta Master. Mas esse é um conteúdo que precisa ser revisitado. Precisa ser revisitado para a gente relembrar a importância de cuidar da nossa frequência e de respeitar a frequência dos outros e de perceber que se eu não estou me sentindo adequada, tem duas coisas que eu preciso fazer. Uma, entender quem eu sou. Qual é a minha frequência? Sabe uma coisa que eu sempre senti, sempre me senti mal, é que tinha as festas da escola, os churrascos, o pessoal tava enchendo a cara, bebendo, dançando na boquinha da garrafa, se pegando, e eu olhava para aquilo e falava, isso não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. A Fafá já colocou 8 sims. Obrigada, Fafá. Já fechou a pauta da semana, rapidamente. Apesar de que a gente já chegou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, semana que vem a gente vai destrinchar sobre essa questão das frequências da alma, né? Que trazem pra gente características, né? Então, qual é o grau, qual é o grau evolutivo dessa alma? Às vezes precisamos relembrar quem somos. Perfeito, Shirley. É isso aí. E foi muito isso. E por que eu tô trazendo isso? Eu fiquei inspirada ontem, né? Porque, gente, essa pessoa que eu atendi ontem é terapeuta. Uma excelente terapeuta. Estudando psicologia, né? Uma mulher incrível. E ela estava abatida porque deu gatilho. Essas situações todas, ela voltou às aulas e deu gatilho com as lembranças da infância. Ela se sentindo sem saber onde sentar na sala de aula. E todos os grupinhos se formando, e ela falou, gente, eu me senti uma criança perdida. E aí a gente teve que falar sobre isso, teve que relembrar quem ela era, teve que entender isso, sabe? Por quê? Porque tá tudo bem, gente. Agora, é um gatilhão, né? Você olhar pra você e dizer assim, caramba, todo mundo no churrasco, lá na minha adolescência, se divertindo, o povo catando cavaco e eu assim, com vontade de ir embora, achando aquilo um tédio, achando aquilo sem sentido. E aí eu fui uma adolescente muito solitária, porque eu ia para museu, biblioteca, eu ia para ópera, com 13, 14 anos, eu ia no Teatro Municipal do Rio assistir óperas, né? Eu ia assistir filmes de arte, eu ia sozinha. Sozinha. Principalmente nessa idade, né? Porque às vezes as pessoas curtem isso, são pessoas mais velhas. Eu tinha entre 13 e 17 anos. Entende? Eu não conseguia ouvir outras coisas. Eu não conseguia, me fazia mal, por exemplo. Às vezes eu ia para um show e eu saía como se fosse o corpo, aquilo ficava vibrando em mim, e eu saía do show e eu continuava vibrando aquilo, ficava vrum, vrum, é como se a minha aura e os meus corpos estivessem se deslocando, entende? Aquela frequência daquela música naquela altura, com aquele clima, com bebida, com cerveja, aquilo deslocava os meus corpos, porque a frequência não é igual. Não é só não é igual, é muito diferente. A Bezerra colocou aqui. Também passei isso essa semana na faculdade, no começo da faculdade. E é isso, gente. Por isso é que o autoconhecimento é tão importante. Porque às vezes a gente fica tentando... Eu não tô querendo aqui, gente, colocar na cabeça de vocês superioridade, não. Não é nada disso. Eu só tô querendo dizer o seguinte. Pessoas que estão no autoconhecimento,
é muito provável que sejam pessoas com uma frequência energética mais elevada. Nós que estamos buscando, fazemos parte de 4, 5, no máximo 6% de almas que estão ajudando a ancorar a frequência da nova Terra. Ainda é muito pouca gente. Mesmo assim, a gente ainda pisa no tomate, não é? A gente deixa a nossa frequência cair, a gente se envolve em um monte de coisa que não tem que se envolver, não é? Então, mas percebe assim, se você se sente um estranho no ninho, se você se sente um estranho no ninho, meu amor, provavelmente você é uma pessoa com uma frequência energética diferente. Você é uma pessoa que tem ou um grau 5 ou um grau 6 para cima. O que é isso? Ou você é um índigo ou você é um cristalino, com os seus desdobramentos. A gente aqui no Terapia em Ação tem um mapeamento até o 10, e é o que eu vou explicar para vocês. Ao longo dos atendimentos que eu fui fazendo, eu fui percebendo que eu tinha clientes que chegavam ao grau 10, e eu fui pesquisar. E eu fui fazer uma pesquisa profunda sobre espiritualidade para compreender quem eram essas almas com vibração grau 10, da onde que elas vinham, né? Quem é 9, quem é o 8, quem é o 7. E tudo isso eu vou falar com vocês na semana que vem. Eu vou explicar cada um desses graus, de onde elas vêm, quais são as suas origens, né? As suas possíveis origens. É um assunto meio de doido, né? É um assunto meio de doido. Mas doido por quê? Porque é uma minoria de pessoas que acredita e que tem acesso a esse tipo de informação. Então, para o resto da humanidade, para, né, muita gente, isso que a gente está falando soa como doideira, loucura. E eu queria falar um pouquinho dessa questão mesmo, desse código da alma que fica, digamos que, né, vibrando. É como se você tivesse uma frequência, um código. E esse código vai então vibrar por todo o seu campo, por toda a sua aura vai emanar essa energia e ela vai acolher, ela vai atrair ou repelir as pessoas conforme isso. Não necessariamente, meu amor, você está repelindo as pessoas ou se sentindo isolado porque você é pior do que as pessoas. Ou porque você não é digno de ter valor. Muito ao contrário, às vezes é exatamente porque você é diferente. E diferente talvez num âmbito um pouco mais sutil. O que pode acontecer é que todos essas experiências dolorosas, esses sentimentos de rejeição, de não pertencimento, possam estar afetando a sua saúde mental. E aí você começa a se achar inadequada, você começa a achar que não tem valor, você começa a ter crises de ansiedade, de pânico, você começa a se tornar uma pessoa que cobra os outros, você começa a ter ansiedade nos seus relacionamentos. Tudo porque você não descobriu exatamente quem você é e aonde você vibra. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Quando eu não sei qual é a minha energia, né? Eu não sei nem como lidar com ela. Eu vou dizer que, por exemplo, eu tenho um marido, meu marido é índigo, tá? Então é uma pessoa que quando está nervosa e quando quer se posicionar, ele se posiciona com uma força diferente do que se ele fosse um cristalino. Entende? Então ele precisa entender qual é a força dele e usar na hora certa. E usar no lugar certo. Entende? Por quê? Porque o índigo vem com essa energia de eu vou fazer o que eu tiver que fazer, não enche meu saco, eu vou fazer. Eu tô aqui para desconstruir tua ideia. O índigo vem para desconstruir o antigo, né? O índigo vem com a função de quebrar o status quo. E ele não está muito preocupado com a opinião dos outros. Só que falta o quê? Uma pitadinha de amor, de olhar para as coisas com amor, né? Então, se você se une com um outro parceiro que é cristalino, o cristalino ele vai tentar resolver as coisas no amor. E às vezes esse cristalino vai ficar machucado no convívio com esse índigo. Porque o índigo vai resolver desse jeito, na explosão, do jeito que ele acha e tal, e não significa que o índigo não seja, ele tem a mesma função que é a unicidade, ele está preocupado com o todo, tá? Só que a forma dele resolver é diferente do cristalino. O cristalino é mais sensível.
É uma alma mais sensível, que precisa aprender a desensibilizar, ficar seguro para poder... Índios não, índigos. A Bela já tá aqui dizendo, olha eu aqui, eu sou uma índigo, vim para botar fogo no planeta, né, Bela? Bela é uma pessoa que causa isso nas pessoas, né? Ela tem a melhor... Pra mim, uma das pessoas que eu mais amo na vida, Bela, você sabe que eu te adoro, né? Mas Bela, às vezes, não é muito compreendida, porque ela fala na cara, tipo... Ela não esconde o que ela quer dizer. Ela diz, olha, acho que você tá viajando na maionese, por isso. Acho que você tinha que refletir um pouco sobre o que você tá dizendo. E ela não tem medo de falar. Toma cada lambada, né? Porque ela fala, eu nunca vi maldade nas coisas que a Bela fala, muito ao contrário. É tipo assim, para com a palhaçada, vamos resolver isso. Vamos trazer isso pro natural, pro normal. Para com essa enrolação aí, para de tentar enganar os outros. Ela vai passar na cara mesmo, quando ela vê alguém tentando manipular ali. Ela fala, para com essa manipulação, deixa de ser falso. Ela fala com a maior tranquilidade, né? Bela é nitroglicerina na veia, adoro essa pessoinha. É exatamente, aquela pessoa que se posiciona, é o índigo, tipo, caguei, né? Só que a intenção desse caguei é fazer as coisas irem para o lugar para ser bom para o todo. Essa é a função do índigo. Ele faz a explosão, mas ele faz porque ele está pensando em todo mundo. Só que aí essa nitroglicerina precisa ser controlada, não é? Então, cada coisa com uma função. Nós vamos falar disso semana que vem, de cada um, explicar direitinho, explicar as diferenças, para que vocês se vejam. E tem outra coisa, gente. Se você quer saber, se você está aqui e não é terapeuta, e não conhece, não sabe como fazer isso, entra lá no nosso grupo do Cura 360, o VIP 360, se você tiver interesse em ser minha aluna, né? Em aprender uma técnica, um método que se chama Método Cura 360. E nesse método eu vou te ensinar exatamente como achar essa frequência para poder ajudar o seu paciente, o seu assistido e também ajudar você mesma no sentido do autoconhecimento. O nosso curso, ele é uma grande ferramenta de autocura, mas não é uma ferramenta para você ser terapeuta de si mesmo. É uma ferramenta de autocura. Como assim? Qual é a diferença entre autocura e ser terapeuta, poder ser o meu próprio terapeuta? Autocura é um processo natural, é um processo onde eu aprendo alguma coisa, tenho um insight natural e aquilo se transforma em mim. O processo terapêutico é um processo de escavamento mais profundo. É um processo que precisa de apoio, de cordas, precisa de um guia nessa estrada. Porque às vezes você vai chegar num ponto tão escuro que se você não tiver alguém para guiar você, você não consegue sair daquele lugar. Só que no processo do autoconhecimento, no processo da cura interior, eu vou fazendo isso de forma suave. Então, a nossa proposta com relação a você mesmo é: venha aprender a se curar. Cure-se, né? Através do autoconhecimento. E aprenda como ser essa pessoa que tira, que é a ferramenta, né? Que é, digamos, a lanterna para alguém no seu próprio processo de escuridão, né? Então, se você se interessa, quer saber como, entra lá no nosso grupo, tá? Na nossa bio, chama 360 VIP. Eu tô quase fechando esse grupo, só faltam 3 pessoas para eu fechar, porque essas pessoas vão caminhar mais perto de mim no desenvolvimento dessa técnica. Nós vamos abrir essa venda para o todo. Com isso, fechando essas 10 pessoas, eu tenho 25 pessoas que já ficam comigo, né? E a gente vai então aprofundar, poder estar junto, ter mais encontros. Eu não vou fazer esses encontros para todos. Eu vou fazer um processo muito mais restrito para essas 25 pessoas que já decidiram, 15 já se matricularam e essas 10 pessoas que vão se matricular antes de eu começar a abrir a turma para o resto do mundo, tá? Falando sobre isso, eu queria te dizer que a forma de você parar de adoecer, a forma de você parar de tomar remédios para dormir,
é cada vez mais, né, mergulhar no autoconhecimento. É mergulhar em você mesmo. E por isso, por conta disso, né, nós vamos agora tirar uma mensagem. Deixa eu achar aqui o livro, tá? As pessoas estão me perguntando, eu tenho aberto esse livro aqui, que é um livro aqui de Portugal, de um autor português, o cara chama Gustavo Santos, tá? E são textos aleatórios que eu abro e leio para vocês. Às vezes eu me enrolo um pouco, porque ele tem um português meio culto, assim, digamos, não é como as pessoas costumam escrever, é como se fosse a linguagem do espírita, né? Então ele escreve meio assim. E aí eu fico tentando, às vezes, traduzir para o português nosso, para não ficar tão complexo para vocês entenderem, porque às vezes é bem complexo, nesse sentido, muito pronome diferente, a colocação é diferente. A Denise colocou, quem ainda não decidiu, decida e venha, a Gel é uma grande mentora. Obrigada, meu amor, você é uma grande aluna e uma grande terapeuta e uma grande pessoa, obrigada por isso. Vamos lá, vamos abrir esse texto. Vamos lá. A natureza providencia tudo o que precisa para viver. Podes descobrir-te nela. Pode alimentar-te nela. Pode curar-te com ela. Pode trabalhá-la e depois honrá-la. A Mãe Terra é sábia. Bezerra, não tem problema, vai ficar gravado, você termina de assistir, tá bem? Depois, vai ficar lá no nosso feed. Então vamos lá. A Mãe Terra é sábia. Habita esse planeta desde sempre. Conhece, portanto, a humanidade como ninguém, as suas virtudes e cada um dos seus medos. Nem sempre é bem tratada, nem sempre é bem interpretada, nem sempre é bem usada, mas independentemente do que possamos fazer de mal, tudo o que dela recebemos sempre será amor. Antigamente, os anciãos encontravam na sutileza ou na assertividade mensagens divinas, a chamada vontade dos deuses. Era a ela que iam buscar inspiração para comunicar para seus povos. Era a terra. Era dela que se nutriam, através dela que curavam e a partir dela construíam sua casa, suas vestes e seus utensílios de caça. A humanidade, por essa altura, precisava apenas da terra para lavrar e do poder das 4 estações para dela germinar a vida. Por isso mesmo, e porque nada essencialmente lhes faltava, tinham por ela uma reverência, um respeito e uma gratidão sem fronteiras. O povo e a terra eram um. Mas tudo mudou. Há muito tempo atrás, a natureza começou a ser desprezada como se nunca tivesse sido a salvação e fosse a essência do próprio planeta. As pessoas perderam-se, manipularam os alimentos, industrializamos a cura, deu-se início ao abate massivo do coração da terra para a construção das estradas, condomínios e supérfluos. Naturalmente, a doença tomou conta das pessoas e a obra de Deus ficou contaminada. O mundo chegou, então, no estado em que se encontra hoje, uma pálida imagem do sonho que era. A quimera Nova Terra é, assim, um regresso às origens. É fundamental, portanto, que as pessoas se reencontrem com o amor através da assunção da verdade que as habita e que o consumo de alimentos biológicos aumente exponencialmente para que sua produção origine respeito que a terra merece. É preciso que a humanidade volte a olhar com o coração, que se sente para o mar, que olhe para as árvores, para os jardins, para o sol, para o dia e para a lua, em detrimento de viver eternamente encafunada na poluição das cidades, no estresse do trabalho e nos deveres doentios que contraíram para a sua vida. É preponderante que usemos a natureza para fins essenciais, não para luxos descabidos, que comparados com a beleza da natureza, não passam de lixos inutilizáveis. Está na hora de
enquanto civilização, voltarmos a ser civilizados, respeitadores da nossa vontade, educados perante a verdade dos outros e gentis para com a natureza. Honra e nada te faltará. Ama-te. Eu acho que esse texto traz pra gente justamente essa questão da frequência, né? Quanto mais eu encontro em mim a minha verdade, entendo em que lugar eu vibro. Desculpa, gente. Deu uma descarga de energia muito forte no corpo. Quando eu consigo compreender quem eu sou no mundo, o que eu represento, o que eu vim fazer aqui, quais são as minhas características, e quando eu entendo que eu faço parte da Terra, que a Terra faz parte de mim, que todos os recursos naturais estão aqui, não para serem utilizados até que deixem de existir por uma ou duas gerações, mas que nós estamos aqui como seres criativos para aprendermos a evoluir e a usar a natureza de forma consciente, né? Habitarmos novamente, né, a natureza, tirando dela todo o recurso e devolvendo a ela tudo aquilo que ela merece em honra, em cuidado, né? Se todos nós pudéssemos ter essa consciência de unicidade, né? Se todos nós pudéssemos voltar ao início e percebermos que a unicidade está em sentir que tudo pode ser bom para todo mundo, né? E que nós podemos trabalhar para esse todo, não para o meu grupinho. O que a gente está vendo hoje, gente, é pessoas trabalhando pelos seus grupinhos, né? Então, assim, se você acredita na mesma coisa que eu, então você merece viver. Se você não acredita no que eu acredito, você merece morrer. As pessoas não respeitam a diversidade. Dizem que respeitam a diversidade, nunca a diversidade foi tão pouco respeitada. As pessoas dizem que respeitam a natureza e nunca a natureza foi tão pouco respeitada. As pessoas dizem que querem contato com a natureza, mas elas vão e jogam guimbas de cigarro, porque elas sentem que a natureza está ali como escrava, como serva. E eles não percebem que ao deixar uma guimba de cigarro e uma garrafa numa cachoeira, eles estão impedindo que outras pessoas tenham esse contato limpo com a natureza, e mais ainda, eles estão desonrando aquela natureza que os honrou com tanta beleza, com tanta fartura, com tanta abundância. E é disso que a gente vai falar na semana que vem, o que e onde a minha alma tá vibrando. Quem sou eu na fila do pão, né? Aonde eu estou vibrando, o que eu preciso ampliar na minha consciência, que é a consciência do coletivo, né? Lembra que eu falei para vocês vão entender muito bem, quando eu disse aqui, tem pessoas aqui que eu amo, mas eu tenho certeza qual é o grau evolutivo delas, porque elas são boas, mas elas não conseguem pensar no todo. Dentro da esfera de consciência delas, elas são muito boas. Mas elas não entendem que se tem fome na Venezuela, se tem gente sendo escravizada, povos sendo maltratados, crianças, ela não percebe que isso também a afeta. Se tiver tudo bem com ela e com a família dela e com as pessoas que ela gosta, ela acha que então tá tudo bem, ela tá feliz. A consciência dela é como se fosse a consciência municipal, bairrista, sabe? Então, meus amores, eu quero semana que vem fazer essa... Para quem não sabe qual o seu grau de consciência, para quem não sabe, é o momento de saber, de conhecer. Para quem não sabe qual é o seu grau de consciência, às vezes fica difícil entender por que a pessoa não se adequa, não se sente bem no que faz. Eu vou lançar um desafio aqui. Você quer saber o seu grau de consciência? Coloca no meu direct seu nome completo e data de nascimento, que eu vou fazer a pesquisa. E eu vou te devolver qual é o seu grau.
Até domingo você pode fazer isso, porque segunda-feira a gente começa. Muitos de vocês aqui já sabem, né? Então, você que não sabe e quer saber, você vai lá no meu direct e vai colocar o seu nome completo e data de nascimento, tá? Você pode fazer isso até domingo de manhã, porque domingo à tarde eu vou pegar todo mundo e vou fazer a pesquisa e vou passar para vocês no direct, tá? Eu não vou expor ninguém aqui. Eu vou fazer tudo via direct. Você vai ter a informação de qual é o seu nível de consciência via direct, tá bem? Se você se interessa em saber, vai lá, coloca lá o seu nome completo e data de nascimento, que eu já sei que você quer. Aí eu vou, e no domingo de tarde, aqui de Portugal, tá, gente? Eu vou fazer essa pesquisa e vou devolver para cada uma de vocês. Para que a gente possa ampliar essa consciência, para que a gente possa se ver, para que a gente possa se enxergar, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Ah, eu não tirei nenhuma cartinha, gente. Qual cartinha vocês querem que a gente tire hoje? Eu acho que a gente está bem na frequência ou de cartas divinatórias ou de mandalas energéticas. 1 ou 2? 1 ou 2, galera? 1 ou 2? Fala comigo. Se você quer o cartas divinatórias, coloca 1. Se você quer o mandalas, coloca 2. A Denise colocou: é triste, mas temos que ir para a natureza com uma sacola de lixo, pois encontramos de tudo que não é da natureza. E isso me desanima tanto, Dê. Eu fico triste. É isso. Essa consciência, né? E aí a gente tem que levar uma sacola. A gente tem que levar a sacola e tem que recolher o lixo dos outros, né? O problema não é a gente recolher o lixo dos outros. É mesmo a sensação de que essas pessoas vão sair fazendo isso por tudo quanto é lugar. Elas não têm o mínimo respeito pelo coletivo, elas não têm respeito pela terra, elas não têm respeito por si mesmas. Não é? E o que nós podemos fazer? Olhar para isso com compaixão, pegar a sacolinha e sair recolhendo, né? Criar ações. Às vezes as pessoas falam assim: gente, mas eu não sei o que fazer para ajudar o mundo a ser melhor. Vai para a praia, né? Cria um grupo, chama um monte de criança, ensina essas crianças a recolherem o lixo dos adultos, né? Que não tiveram a consciência. Começa a fazer um novo comportamento de manada, um comportamento positivo. Você tem esse poder, eu tenho esse poder. A gente pode fazer isso, né? Só que a gente acha que é o outro que tem que fazer. Então, ancore sua frequência, saia do modo robô, né? Acho que hoje ganhou disparado mandalas energéticas, né, gente? Ganhou disparado mandalas energéticas. Vamos lá. Outra coisa, tá lá nos meus stories a enquete, porque vocês estão sabendo, né, que no final da semana que vem eu tô saindo para uma aventura de 6 dias. Você que quer concorrer a uma consulta comigo de curto-circuito de crenças, vai lá e dá a sua opinião para onde é que eu vou. Se eu tô indo fazer o caminho de Fátima, se eu tô indo fazer o caminho de Santiago de Compostela, se eu tô indo para Assis, né, na Itália, ou se eu tô indo para Roma, para o Vaticano. Escolhe lá a sua opção, tá? Por quê? Porque as pessoas que escolherem a opção certa, eu vou fazer um sorteio para quando eu voltar da viagem eu fazer um atendimento. Vou fazer um atendimento gratuito. Eu quero saber sua opinião lá, tá bem? Você vai conhecer um pouquinho da Gel, você que não me conhece. Você que já me conhece, vai estar um pouquinho mais comigo numa consulta grátis, sem custo nenhum, tá bom? Para você conhecer um pedacinho dessa técnica nova que eu estou desenvolvendo, que é o Cura 360, e a gente vai fazer, então, o curto-circuito das crenças, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui qual é. Vai lá no Stories e responde, para você concorrer. E não esquece, se você não sabe o seu grau, quer saber, vai lá no meu direct e coloca seu nome completo e data de nascimento. Vamos lá.
4, 5, 6, 7. Uau! Olha que show! Olha o que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar, olha, para de dizer que você não tem o que fazer, que não tem nada que você possa fazer, né? Você pode ser uma pessoa que faz a diferença. Olha a carta que veio. Liderança, expansão, né? Regido pelo signo de Capricórnio. Gente, me deu até uma tontura. Hoje eu tô sensível. Hoje tem uns trem acontecendo comigo. Tá uns arrepios de cima a baixo, de baixo a cima, tá uns trem louco aqui. Então, olha, é isso, expansão, liderança, não é? Presta atenção, gente. Para de achar que você não pode fazer nada, você pode fazer muita coisa. Olha, vamos lá. Aplique a força da consciência cósmica para o bem de todos e para todos. Gente, não é mole não. Vamos lá. Essa mandala na sua alta vibração fala do eu sou. De ser criativo, entusiasta, alegre, de criar novos caminhos, de semear um novo destino com bondade, amor e verdade, de ter a liderança da sua vida, dos seus sonhos e projetos, de assumir novos desafios, de sonhar com um mundo distinto, onde a criatividade esteja interligada com a consciência sanadora para o bem-estar de todos. Está associada ao signo do Carneiro, verdadeiro empreendedor, sempre pronto a começar um projeto, reto, independente, assertivo e seguro de si mesmo. Tem de aprender a ter calma e paciência e de pensar antes de agir. Essa carta é um convite para você tirar a sua bunda do sofá e parar de dizer que você não sabe o que fazer. Olha a ideia que eu dei aqui. Você pode ir numa praia, limpar a praia e contagiar pessoas. Você pode ir numa praça e começar a apertar o parafuso dos brinquedos e outras pessoas vão vir te ajudar, eu tenho certeza disso. Tem milhões de coisas que a gente pode fazer. A gente fica acomodado, esperando. Ai, João, mas eu não tenho nenhum plano assim tão grandioso. Vai pra rua. Vai modelar um comportamento novo. Vai fazer uma caminhada. Né? Vai ajudar as pessoas. Vai fazer qualquer coisa. Vai molhar planta. Eu não sei o que você vai fazer. Mas existe uma energia chamando você para o movimento. Chamando você para melhorar a frequência do planeta. Fazendo a sua parte. Fazendo a sua parte é tentando trazer um pouco de luz e consciência para o mundo, né? Sendo uma pessoa que, com pequenas atitudes, começa a mostrar o que é o respeito pela terra, o respeito pelo outro e o respeito por si mesmo. Eu acho que esse é o grande ponto. Tudo que está ligado com saúde na nossa vida está ligado com honra, né? Com respeito e com cuidado. Então, se você ensinar para as pessoas honra, respeito e cuidado sobre qualquer coisa, você já está mudando o mundo, tá bem? Então, gente, um grande beijo. Amanhã, hoje é sexta, acho que hoje é sexta, né? Tô meio doida. Hoje é sexta. Então, a gente se vê na segunda. Você vai lá no direct, mulher. Se você não sabe qual é o seu grau evolutivo, coloca lá, quero saber. Bota a sua data de nascimento, seu nome completo, para eu poder fazer direitinho aqui para ti, tá bem? Um grande beijo, até segunda, quando a gente vai falar sobre aí os níveis de consciência, tá bem? Os graus de consciência, onde é que você tá vibrando. Um grande beijo, fiquem com Deus.